Não é esse have que a gente tá pensando, hein? Agora nós vamos ver o have de ter? Não, não é ele, é outro have. É o have, escreve igual, tudo, mas outra função aqui. Aqui não é o verbo, não, aqui ele assume uma outra função. Toda vez que eu falo que algo acontece há um tempo ou desde, eu vou precisar desse have na minha frase, na minha fala, como uma estrutura. Esquece aquele de eu tenho um copo, eu tenho um celular, não é ele. Aqui ele vai funcionar como uma estrutura da frase. Tá, por exemplo, ó, quando eu falo assim, eu sou casado, ok. Vamos usar o ser estar, né, que a gente acabou de ver. I'm married. Eu sou solteiro, I'm single. Eu tô feliz, I'm happy. Tudo bem. Sou casado, I'm married. Só que quando eu falo há quanto tempo eu faço isso, ó, eu sou casado há 10 anos. Tá vendo esse há? Toda vez que eu usar esse há de tempo por 10 anos, ou desde 2011, eu vou precisar dessa construção com um have. Olha como que vai ficar. Outro exemplo, eu sou casado desde 2011. Então, toda vez que eu falo que algo acontece há um tempo ou desde um determinado momento, eu vou precisar dessa construção. Tá. Por exemplo, se eu só falo eu sou casado, I'm married. Belezinha, simples assim. Eu sou casado há 10 anos. Opa, agora eu vou ter que colocar o I, o have, mais o verbo na minha sentença. Esse verbo, a gente chama ele de particípio, que é o sido, estado, casado, corrido, vivido. Vou te mostrar no exemplo como vai ficar mais fácil. Ó, eu sou casado há 10 anos, olha como fica. I've been married for 10 years. Esse I have vai virar I've, sempre. I've. Mesma coisa que I have. I've. O verbo sou, olha o sou, virou been. Tá vendo que aqui o sou é I'm. Eu sou I'm. Beleza. Aqui esse eu sou virou I've been. Por quê? Por causa dessa palavrinha, guys. Porque eu tô falando esse a. Toda vez que você fizer isso no inglês, isso vai acontecer. Eu sou casado. I'm married. Quanto tempo você é casado? Ah, eu sou casado há 10 anos. I've been married for 10 years. Então, por causa dessa palavrinha aqui do for, tá pedindo esse I've been. Olha outro exemplo. Eu estudo inglês. Ok. I study English. Simples assim, né? Quanto tempo que você estuda inglês? Aí você quer me responder, eu estudo há 2 anos. De novo, eu vou precisar do I've. Esse verbo estudar vai ficar assim, ó, estudado no inglês. Fica studied. E o resto da sentença. Por exemplo, I've studied English for 2 years. Então, em frases do tipo, quanto tempo você trabalha nessa área? Sabe quando querem saber do seu trabalho, numa entrevista? Olha, eu trabalho nessa área há 2 anos. Aqui que você vai cair. Sempre quando você falar que algo acontece há um tempo ou desde, você vai construir o I've e vai colocar o verbo. Quando você está se referindo a você, lógico. I've been, I've studied, I've worked, I've traveled, I've liked. Enfim, independente do verbo. Olha lá. Eu estudo inglês desde 2019. Mesma coisa, ó, falei que eu faço desde. Sempre quando tiver o a e o desde, vai entrar o I've e o verbo desse jeito que eu falei, que o nome dessa conjugação no inglês é particípio, mas você não precisa saber disso. O que é importante você saber? Que sempre quando eu uso esse I've, o meu verbo vai ficar diferente. Ele não fica study, né? Ele vai ficar estudado, ido, sido. É essa conjugação. Nos métodos tradicionais, eu não sei se você já estudou algum curso de inglês com método bem tradicional, eu já. 5 anos, aliás. E aí ainda não falava inglês, né? Quem sabe minha história já me ouviu contando. Chega até a ser engraçado, né? Que eu fui na aula de conversação, depois de 5 anos de curso, não consegui conversar com o professor, coisas básicas, né? Enfim, aí a gente recebia uma tabela de verbos. Vê se você já passou por isso. Na primeira coluna da tabela de verbos estava escrito presente, o verbo no presente. Por exemplo, trabalhar, work. Aí a segunda coluna, coluna do meio, estava o verbo no passado. Trabalhou, trabalhei, worked. Terceira coluna era esse particípio. Os verbos regulares, tipo work, que são aqueles verbos que não muda muito, fica igual ao passado, worked. Mas verbos, por exemplo, ser, estar, fica totalmente diferente, né?
Então você vai perceber isso. Então quem tinha aquelas listas de verbos, de métodos tradicionais, tinha 3 colunas de verbos. Você vai lembrar disso. Esses verbos que a gente usa com I've é esse verbo da terceira coluna. Por que eu tô te falando isso? Porque as pessoas me perguntam, teacher, é o verbo da terceira coluna? Ele ficou conhecido como verbo da terceira coluna, então talvez você conheça assim. São esses verbos, tá? Então se eu falo eu estudo inglês desde 2019, eu vou precisar do I've e o verbo vai ficar de novo, studied. Olha lá, I've studied English since 2019 ou 2019. Ano, eu posso falar 2019 ou 2019, tá? 2019 and 19 ou 2019 também eu posso falar, tá? Muito bem, guys. Então, quando eu uso esse have nessa construção aí que eu tô te mostrando, toda vez que você diz que você faz algo há um tempo, você estuda inglês há tanto tempo, você trabalha nessa área há tanto tempo, você tá casado há tanto tempo, você tá nos Estados Unidos há tanto tempo, você tá no Brasil, voltou há tanto tempo, tudo que você tá dizendo que faz há um tempo, né? Olha ali. Esse tipo de pergunta vai aparecer bastante também quando você tá viajando, por exemplo. Quanto tempo que você tá aqui já? Ah, eu tô há 1 mês, há 2 meses. Quanto tempo você estuda inglês? Quanto tempo você é casado? Perguntou algo desse tipo? Quanto tempo você faz algo? Você vai precisar desse have também na sua pergunta. Guys, lembra que eu falei que inverte no inglês na hora que eu pergunto? Ó, quanto tempo? How long? Ao invés de eu falar you have you. How long have you studied English? Quanto tempo você estuda inglês? How long have you been married? Quanto tempo você está casado? Né? How long have you worked here? Quanto tempo você trabalha aqui? E aí, para você responder, você volta aqui na construção. I've worked here, I've studied here, I've studied English, I've been married, e assim por diante. Então, esse tipo de pergunta também vai exigir o have e também na resposta você vai precisar dele. Guys, então quando eu pergunto quanto tempo você faz alguma coisa, how long have you? How long have you been? How long have you studied? Tá? E aí você vai responder, eu estudo inglês há tanto tempo, eu trabalho aqui desde não sei quando, eu sou casado há tanto tempo, ou desde, ou por tanto tempo, mesma coisa, né? Olha lá as respostas. I've studied English for, por exemplo, ou I've studied for, I've worked for, I've worked since, tanto faz. I've been since, I've been for. Galera do team Teacher G, que ainda está na primeira etapa, essa estrutura a gente começa a trabalhar no final da segunda etapa, lá no team, finalzinho do módulo 6, não, finalzinho não, no módulo 6, final da segunda etapa, e aí ela vai acompanhar a gente, ó, sempre, tá? Então a gente tem aulas específicas pra gente conhecer todas as situações de quando usar. Então fica tranquilo, que a gente vai ver muito isso, mas ó, você já vai estar sabendo que quando fala algo que acontece há um tempo e desde, eu vou precisar dessa construção do I've worked, I've studied, I've been, e falo o tempo. Ó, essa do have, o nome dela, tá, gente, dessa estrutura é perfect tense. Porque às vezes você vê por aí, só pra você, né, acho que eu já vi isso aí lá com a teacher, né? Ó, então bastante usado pra você falar o tempo de experiência que você tem no seu trabalho, quanto tempo que você está estudando inglês, então você vai sempre precisar dessa estrutura para falar sobre você também. Guys, thanks for coming, see you tomorrow. Vejo vocês amanhã. Bye bye, guys!